Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Hoje vamos focar a nossa atenção na pragmática linguística e textual e vamos falar um pouco então sobre a coerência. Há vários mecanismos de estruturação textual e a coesão e a coerência são apenas alguns deles. Vamos então falar um pouco dos diferentes mecanismos que afetam a forma como um texto é estruturado. Muito brevemente, vamos começar por falar da coesão. Vamos desenvolver o conteúdo da coesão noutro vídeo, mas a coesão tem então a ver com a forma como vocês organizam palavras para criar frases, frases para criarem parágrafos e parágrafos para criarem textos. Ou seja, tem a ver com tudo o que diz respeito à organização escrita formal de um texto. É claro que vocês podem escrever um texto apenas para o dizer oralmente, mas a coesão tem a ver então com todos os mecanismos que vocês usam para que o vosso texto esteja gramaticalmente correto. Mecanismos de concordância, mecanismos de regência, sinonímia, antonímia, conjunções, portanto, para ligarem frases, para articularem as vossas ideias de uma forma que esteja gramaticalmente correta e que vai favorecer então a construção e desenvolvimento das ideias para que o texto possa também fazer sentido. Por outro lado, a coerência tem a ver não só com a forma como vocês escrevem formalmente um texto, mas muito em particular com a maneira como ele faz sentido. Um texto, para ser coerente, tem que ser reconhecido por quem o lê, por quem o ouve, como verdadeiro, como tendo um nexo, como sendo de facto uma mensagem, algo que faz sentido. Por isso mesmo, a coerência de um texto prende-se mais com mecanismos de repetição ou evitar essa mesma repetição, da sua redundância, que é como quem diz, não nos repetirmos desnecessariamente, e outros aspectos que têm a ver então com as ideias de um texto. Quanto à intencionalidade, obviamente, quando escrevemos um texto, nós fazemos-lo com uma determinada intenção, com um determinado objetivo e propósito. E, por isso mesmo, esse nosso objetivo e propósito vai afetar a forma como nós escolhemos escrever aquele texto. Se eu estiver a pensar escrever um e-mail, eu não vou estruturar o meu e-mail da mesma forma do que se eu estiver apenas a mandar uma mensagem informal por telemóvel, por exemplo, a um amigo, ou também não será da mesma forma se eu estiver a escrever um texto sobre conteúdos lecionados em aula para o meu professor ler. Portanto, a intenção com que nós escrevemos um texto vai também fazer com que nós o façamos, com que nós o escrevamos de uma certa maneira diferente de outra. Quanto à aceitabilidade, quando nós escrevemos um texto e ele é lido por outrem, esse outrem tem que reconhecer que aquilo que nós dizemos faz sentido, ou seja, tem que o reconhecer e tem que o aceitar. Portanto, a aceitabilidade vai ter a ver com o receptor, com o nosso interlocutor, que de facto vai verificar se para si o texto não só é coerente, como é coeso e fará então sentido. Por exemplo, se eu de facto estiver a escrever uma história com uma aventura que se passa no Polo Norte, eu não vou propriamente pôr as minhas personagens em fato de banho a fazerem as suas atividades, as suas aventuras, porque não faz muito sentido pelo frio que toda a gente sabe que faz no Polo Norte. Portanto, é um exemplo muito básico, mas terá então a ver com o receptor e a forma como ele considera como verdadeiro, válido o texto que nós escrevermos. No que diz respeito à situacionalidade, tem muito a ver também com este objetivo para o qual o texto é escrito ou é dito. Muito em particular aqui neste caso da situação em que nós vamos dizer ou escrever o nosso texto, isso também vai afetar o tipo de texto que nós vamos escrever. Obviamente, se vocês infelizmente tiverem que ir a um funeral e escrever no livro de pêsames, por exemplo, vocês não vão escrever expressões que remetam para a alegria ou felicidade. Vão adequar o vosso texto à situação em que
se encontram. Da mesma forma que se quiserem estar a dar os parabéns a alguém por algo que fez, que ganhou, não vão pôr um infelizmente, por exemplo. Portanto, a situação em que nos encontramos quando escrevemos esse texto ou quando o dizemos de uma forma oral também vai afetar a maneira como o estruturamos. Quanto à intertextualidade, isto acontece muitas vezes, vocês lerem textos que fazem referências a outros textos. Ora, quando vocês próprios estiverem a escrever um texto, imaginem que vocês estão a escrever um texto argumentativo e querem dar exemplos que remetam para contos tradicionais. E vocês estão a falar, por exemplo, da futilidade, da beleza e dos acessórios e querem referir-se à Cinderela. E vocês, ao referirem então esta personagem de um conto de fadas, vocês estão a dizer aos vossos interlocutores, portanto, e também a quem ler os vossos textos, que vocês conhecem aquela história e eles também terão de a reconhecer para que o texto para eles seja aceite como verdadeiro e válido. Agora, estas referências a outros textos, por mais diretas ou indiretas que sejam, são também um elemento que vocês podem ter em conta e têm que ter em conta quando estruturam o vosso texto. Quanto à informatividade, ora, como o nome indica, vocês é que escolherão que quantidade de informação nova querem transmitir no vosso texto. E, de facto, quanto mais informação nova o texto tiver, à partida, mais dinâmico, mais fácil e mais rápido de ler ele será. Pode ser um texto mais expositivo, pode ser um texto mais informativo, pode ser um texto mais opinativo. Agora, caberá a cada um de vós, então, ao escreverem o texto e consoante a intenção por que o façam, escolherem a quantidade de informação nova que vão acrescentar. Vamos então focar a nossa atenção na coerência. É fácil perguntar aos nossos alunos o que é coerência e eles respondem normalmente: é um texto fazer sentido, e de facto assim o é. Vocês agora, sobretudo ao nível do ensino secundário, terão de prestar mais atenção, no entanto, a alguns princípios e máximas que regem a criação dos textos e se calhar vocês até já os seguem e nem se apercebem da sua existência. E de facto, quando falamos em coerência, nós falamos de dois tipos de coerência. Por um lado, vamos ter a coerência lógico-conceptual. E essa tem a ver, pensem o que é a lógica, pensem o que são conceitos. De facto, tem a ver com a maneira como nós nos exprimimos no que diz respeito àquilo que nós queremos efetivamente dizer. Ou seja, dizermos a informação suficiente que seja de facto necessária e que leve o nosso receptor a entender a nossa mensagem. E esta vai ser regida por diferentes princípios de que vamos falar já de seguida. Quanto à coerência pragmática ou funcional, vai ter a ver com a nossa intenção ao escrevermos um texto ou ao dizermos um texto oralmente. Reparem, a pragmática tem a ver com a utilidade de algo e quando nós escrevemos um texto, seja apenas na forma escrita ou então para o dizer oralmente, nós temos de o fazer com uma certa intenção. E isto vai então estar muito relacionado com os atos de fala de que vos falámos num vídeo anterior. Realmente dizemos que um texto é coerente quando ele faz sentido e transmite a sua informação de uma forma que é considerada verdadeira e válida por quem o lê. Portanto, o receptor do nosso texto é que vai reconhecer o mesmo então como válido, como normal, como aceite então na sua integridade de ideias muito em particular. Quando vocês escrevem um texto, deve-se normalmente também organizá-lo sempre em 3 grandes momentos. Seja que tipo de texto for, vocês devem ter presente que devem ter uma introdução clara, um desenvolvimento claro e uma conclusão clara. Porque, de facto, independentemente de ser um texto narrativo, um texto de opinião, uma apreciação crítica, seja que tipo de texto for, ele deve estar, então, organizado nesta estrutura tripartida em que as ideias farão mais sentido e estarão organizadas de uma forma muito mais coerente. A coerência lógico-conceptual deve ter sempre presente 3 grandes princípios, porque quando nós escrevemos um texto, para ele estar bem organizado no que à estruturação das ideias diz respeito, nós devemos ter sempre presente aqui uma série de regras, chamemos-lhe assim, que vocês devem reconhecer e conseguir identificar.
Em situação de exame nacional, este conteúdo da coerência já tem saído, muito em particular, obviamente, no grupo 2, na abordagem da interpretação do texto, no grupo da leitura e da gramática, e será importante vocês então saber o que é que significam estes 3 princípios de que vamos falar já a seguir. Ora, o princípio da não contradição, digo eu que é extremamente fácil para vocês identificarem e seguirem, nomeadamente na construção dos vossos textos. É claro que nunca devemos entrar em contradição quando escrevemos um texto. Os meus alunos às vezes perguntam-me: professora, posso dizer um por um lado e por outro lado? E eu, claro que podem. Uma coisa é vocês apresentarem ideias divergentes sobre uma mesma coisa. Outra coisa é, na explicação ou na apresentação dessas ideias, vocês acabarem por entrar em contradição. Isso é que não pode acontecer. Agora, de facto, se vocês estiverem a escrever um texto, seja ele sobre o que for e de que tipo for, uma das coisas que vocês devem ter presente é que as vossas ideias devem fazer sentido no que diz respeito à sua contradição, ou neste caso, não contradição. Portanto, nunca se contradigam. Imaginem que vocês estão a escrever um texto sobre a prática do exercício físico e, de facto, dizem: o exercício físico faz bem à saúde, mas se calhar não faz. E não dizem mais nada nem explicam. É claro que o texto acaba por ser contraditório. Depois temos aqui uma palavra algo engraçada e que vos será certamente desconhecida, que é o princípio da não tautologia. Ora, vocês têm que ter aqui cuidado com esta palavra, porque isto é muito fácil. A tautologia tem a ver com a redundância ou, a palavra mais fácil das 3, repetição. Não devemos colocar num texto informação que já não faça falta, que já seja desnecessária. A informação que nós colocamos no texto deve ser a adequada. Portanto, não há necessidade de nos repetirmos só porque sim. Claro que vocês podem, num texto, encontrar estruturas até anafóricas, portanto, estruturas repetitivas que estão ali colocadas de propósito. Isso é outra questão. Queremos destacar alguma ideia, reforçar alguma ideia. Agora, quando se percebe que essa intenção não existe e o texto acaba por ser repetitivo, então não estamos, de facto, a seguir aqui este princípio. Portanto, retenham que tautologia tem a ver com redundância ou então repetição de informação que é já desnecessária ao nosso texto. O último princípio é o princípio da relevância. Também poderá ser uma palavra que não é muito familiar para vários alunos. Agora, o que é ser relevante? Ser relevante é algo que faça sentido, que é adequado àquilo que nós estamos a escrever. Está muito ligado, esta ideia e este princípio estão muito ligados à coesão, porque quando vocês querem dar informação que seja relevante, vocês normalmente têm que articular muito bem as ideias. Muitas das vezes pode haver até situações de causa e efeito, ou princípio-fim, ou então mesmo até questões relacionadas com sinónimos, com antónimos, e vocês aí têm que pensar bem então o que é que faz falta ao meu texto para ele ser relevante. Portanto, para eu acrescentar a informação de facto necessária para a progressão das ideias. Portanto, a relevância é aquilo que é necessário para as ideias do texto avançarem de uma forma lógica, obviamente. Quanto à pragmática ou funcional, ela vai estar diretamente relacionada com a nossa intenção. Ou seja, reparem, o que é a pragmática? A pragmática é a utilidade de algo. Portanto, quando nós falamos, ou escrevemos, nós fazemos com uma intenção. E se vocês já deram os atos de fala, sabem então que os atos ilocutórios têm a ver com a intenção comunicativa. E aqui este tipo de coerência, de facto, tem muito a ver com os atos de fala e a intenção do locutor, do emissor. Porque, de facto, é o reconhecimento da nossa intenção pelos nossos interlocutores, pelos nossos receptores da mensagem, que vai validar os nossos enunciados. Portanto, quando falamos em coerência pragmática ou funcional, vocês nunca se esqueçam que tem a ver com a intenção para a qual escreveram o texto, seja escrito ou então o disseram oralmente. E por isso também convém terem presente os atos de fala. Se ainda não deram os atos de fala, aguardem mais um pouco para depois isto vos fazer mais algum sentido. Mas basta pensarem que tem a ver então com a intenção com que vocês falam. De seguida, trazemos alguns exercícios que vocês podem então realizar para ver até que ponto já perceberam esta parte da coerência. Pausei o vídeo para ver também, para fazer o exercício e ver depois também as soluções.
Portanto, resumindo, no que à coerência diz respeito, não se esqueçam, a coerência tem a ver com todos os mecanismos que nós usamos para que o nosso texto faça sentido, para que o nosso texto seja reconhecido como válido pelos nossos receptores. E são então três os mecanismos, os princípios que devemos seguir: o princípio da não tautologia, o princípio da não contradição e o princípio da relevância. Portanto, se seguirem estes três princípios, à partida o vosso texto será coerente. Desta forma, os vossos interlocutores conseguirão então reconhecer os diferentes sentidos de um texto. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarde.